Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Paganelli, sou professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho aqui no Rico Domingues Concursos e quero trabalhar com vocês aqui algumas dicas, algumas questões para você que está se preparando para o exame da OAB. Para provas, né? Exame da OAB, em especial aqui a primeira fase é o que nós vamos tratar aqui, algumas questões que foram cobradas no último exame que foi realizado em abril agora de 2018, o exame de número 25. Eu vou pegar algumas questões que foram trabalhadas naquela prova para a gente analisar como a banca FGV, que é quem elabora a prova, tem cobrado. E aí, claro, você já sabe, Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, você tem que ficar muito atento em relação à reforma trabalhista. Vejam só, você que vai fazer sobretudo a prova número 26, agora em agosto de 2018, fique atento em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho com a reforma trabalhista. Vejam só, a reforma trabalhista, ela entrou em vigor em novembro de 2017, especificamente no dia 11 de novembro de 2017. A lei que alterou a CLT, conhecida como a Lei da Reforma Trabalhista, ela é de julho de 2017, teve uma vacatio legis de 120 dias, entrou em vigor em novembro de 2017. Por que eu estou chamando a atenção disso? Você vai perceber várias questões da FGV cobradas no exame 25, no último exame, que foi justamente o primeiro exame pós-reforma, eu já apostava e não foi diferente. Várias questões sobre a reforma. A maioria delas, para ser mais específico. Nós vamos trabalhar aqui algumas questões de direito material do trabalho, que caíram naquela prova, e algumas de direito processual. A ampla maioria das questões que foram lá cobradas foram sobre a reforma trabalhista. E você vai perceber o seguinte, muitas delas a FGV conta historinhas, como é padrão, conta um enunciado, uma história hipotética, bem extensa, e você tem que responder. Na maioria delas consta uma data. Tal coisa aconteceu em tal data. Essa data é para você ficar atento que foi algo que ocorreu depois de já ter entrado em vigor a reforma trabalhista. Lembrando, a reforma entrou em vigor em novembro de 2017. Mais especificamente no dia 11 de novembro de 2017. Vem aqui comigo então a questão, uma das questões que caiu no exame 25, na última prova, falava do Ferdinando. Já se habituem a isso. Se você não está acostumado a resolver questões da FGV para a OAB, se habitue a isso, a enunciados extensos. É bom que você vá treinando já. Então vejam, Ferdinando trabalha na Sociedade Empresária Alfa S.A. Em Direito do Trabalho é sempre assim. Sociedade empresária tal. Muito bem, o Ferdinando lá trabalha. Trabalha lá há quanto tempo? Há 4 anos. Mas ele anda desanimado, ou melhor, desestimulado com o emprego e deseja dar um novo rumo à sua vida, retornando em tempo integral aos estudos para tentar uma outra carreira profissional. Imbuído dessa intenção, Ferdinando procurou seu chefe em 8/3/2018, ou seja, bem claro que foi depois da entrada em vigor da reforma. E apresentou uma proposta para, de comum acordo, ser dispensado da empresa com a formulação de seu distrato. Eu apostava nessa questão aqui, tratando da extinção do contrato por comum acordo. Você muito bem sabe que era muito comum, e aliás vai continuar sendo, para ser bem franco, né? De um empregado querer sair da empresa, mas não querer pedir a sua demissão, porque se ele pede demissão, ele não consegue sacar seguro-desemprego e nem levantar os depósitos do FGTS. Então é mais negócio para ele a empresa dispensar. Só que a empresa, se ela dispensar sem justa causa, ela vai ter um encargo a mais, por exemplo, que é a tal da multa do 40%, que ela não teria obrigação se o empregado pedisse demissão. Então, na prática, o que acontecia muito? A empresa fazia de conta que mandava ele embora, só que daí ela tinha que pagar a multa do 40%. Ela tinha que depositar. Mas aí o acordo era o quê? O empregado devolvia essa multa para a empresa. Porque daí ele poderia sacar o FGTS e o seguro-desemprego. Esse é um acordo simulado, isso é fraude. Isso é ilegal, não pode. O que a reforma trabalhista fez foi dizer o seguinte, olha, é possível que empregado e empregador façam a rescisão do contrato por comum acordo. É uma nova modalidade que está prevista no artigo 484, a linha A, ou melhor, a 484A da CLT. Ele foi inserido pela reforma trabalhista. Ele prevê a possibilidade
de empregado e empregador de comum acordo, rescindirem o contrato por comum acordo. E aí, neste caso, os direitos que ele vai ter, basicamente, ele vai receber pela metade aviso prévio indenizado e a multa do 40%. O 40% passa a ser 20%. Isso ele recebe pela metade. As demais verbas ele recebe integralmente. Integralmente. Férias proporcionais, vencidas, 13º proporcional, saldo de salário, tudo normal. Só o aviso prévio indenizado que vai ser pela metade e a multa do 40% pela metade. E outro detalhe, ele saca seguro-desemprego? Não, porque o desemprego é para desemprego involuntário. Nesse caso, se ele ficar desempregado depois, não foi de forma involuntária, não saca. FGTS, ele saca? Sim. A lei diz que ele vai sacar até 80%. Então, esse é o nosso panorama em relação ao Ferdinando e a empresa, a sociedade empresária Alfa S.A. Bom, ele quer sair da empresa e comentou aí com a empresa a possibilidade de fazer um distrato por comum acordo. É possível? Claro que é, com a reforma agora é. Diante do caso apresentado, nos termos da CLT, assinale a correta. Letra A. A realização da extinção contratual por vontade mútua, comum acordo, é viável, certo, mas a indenização será reduzida pela metade, a indenização do 40%, né? E o empregado não receberá seguro-desemprego. Perfeito. É a letra A que deveria ser marcada nessa questão. Vejam, coisa bem recente, reforma trabalhista. Foco na reforma. Segunda questão que eu trouxe aqui, vejam só. De novo, enunciados bem extensos, né? Se habitue a isso. Jerônimo Fernandes Silva, ele foi admitido na sociedade empresária Usina Açúcar Feliz, S.A., em 12 de fevereiro de 2018. Para você ficar bem claro que já foi depois da reforma. Para exercer a função de gerente regional e recebendo um salário de 22 mil. Vejam, um salário bem substancial aqui, né? Bom, o Jerônimo, ele cuida de toda a usina, analisando os contratos de venda dos produtos fabricados, comprando insumos e materiais, além de gerenciar os 80 empregados que a sociedade empresária possui. A sociedade empresária pretende inserir cláusula compromissória de arbitragem no contrato de trabalho do Jerônimo. Diante da situação retratada e dos preceitos da CLT, assinale a correta. Muito bem. Mais uma novidade da reforma trabalhista. Até novembro do ano passado, antes de entrar em vigor a reforma, não se admitia cláusula de arbitragem nos contratos individuais de trabalho. Até é possível, isso está lá na Constituição, no artigo 114, que trata da competência da Justiça do Trabalho, está lá previsto a possibilidade de arbitragem no âmbito do direito coletivo, direito sindical. Os sindicatos, se não entrarem em um acordo, quanto, por exemplo, a convenção coletiva, a reajuste da categoria, etc., eles poderão fazer o quê? Eleger árbitros. Então, a arbitragem no direito coletivo já é possível. A Constituição autoriza. Mas no direito individual ao trabalho, não era considerado válido. Por quê? Porque a lei da arbitragem diz que o que vai ser passível de arbitragem são os direitos indisponíveis. Ou melhor, desculpa, disponíveis, né? Direitos disponíveis. E os direitos trabalhistas, eles se consideram, como regra, direitos indisponíveis e, portanto, em regra, no direito individual não se admitia arbitragem. Pois é, mas a reforma trouxe uma hipótese, uma exceção. E essa exceção está prevista onde? Aqui, ó. Artigo 507-A, ele foi inserido ali. Esse artigo 507, ele autoriza a arbitragem quando? Vejam só. Quando o salário do empregado for superior a 2 vezes o teto do regime geral de previdência social. O valor do teto do regime geral de previdência social hoje, em 2018, é quanto? É esse aqui, ó. R$ 5.645,80. 2 vezes esse valor vai dar 11 mil e alguma coisa. Esse empregado, cuja empresa quer inserir uma cláusula de arbitragem, ela só poderá fazê-lo se ele tiver como salário valor superior a 2 vezes o teto do RGPS. É o caso do Jerônimo aqui? É. E muito além de 2 vezes o teto do RGPS. Quase 4 vezes, né? Mais do que 4 vezes, até 22 mil. Então,
Quer dizer, mais de 4 não, quase 4 vezes, né? Aqui daria 11 mil e pouco, né? 4 vezes esse valor aqui daria 22 e alguma coisa, né? Então está bem claro que ele recebe mais do que 2 vezes o teto do regime geral. Pode ser inserida uma cláusula de arbitragem no contrato do Jerônimo? Pode. A CLT, com a reforma, passou a autorizar. A letra A diz: a cláusula compromissória de arbitragem ela pode ser estipulada no momento da contratação, desde que o empregado manifeste concordância expressa. É isso mesmo. Desde que ele manifeste concordância, se ele aceitar, então é possível. Isso quer dizer o que em outras palavras? É a letra A, né? Quer dizer que, se esse empregado, se o Jerônimo sair da empresa e quiser questionar algo perante a empresa, algum direito que ele não tenha recebido, vai ter que ir para a Câmara Arbitral, que foi eleita aqui quando da celebração do contrato de trabalho. Ou seja, ele não poderia, em tese, ir direto para a Justiça do Trabalho. É um assunto polêmico, temos que ver como a Justiça do Trabalho vai se posicionar sobre esse assunto, a jurisprudência, melhor dizendo, mas para efeitos de prova da OAB, você vai pelo texto da CLT, por enquanto você não tem que se preocupar muito com jurisprudência. Não por enquanto, tá? Então, esse é o texto do artigo 507A, essa era a resposta a ser dada nessa questão. Cláusula de arbitragem, se for o caso de o que a doutrina chama de altos empregados ou empregado hipersuficiente, cuja renda seja superior a 2 vezes o teto do regime geral. A ideia é mais ou menos assim, o empregado teria condições de em pé de igualdade, meio que assim, negociar com a empresa esse aspecto. Essa é a intenção aqui do 507A. Muito bem, adiante, mais uma questão da prova passada, do exame 25. Jorge trabalhou para a Sapataria Bico Fino Limitada de 16 de 11 de 2017 a 20 de 3 de 2018. De novo, perceba que se ele começou 16 de 11 de 2017, foi depois de entrar em vigor a reforma. Ela entrou em vigor em 11 de 11. Ele começou aqui 5 dias depois. Na ocasião, ele realizava a jornada das 9 às 18, com 15 minutos de intervalo. Se ele trabalhava das 9 às 18, perceba, ele trabalhava mais de 6 horas por dia. Logo, se ele trabalhava mais de 6 horas por dia, em regra, ele tem que ter no mínimo 1 hora de intervalo, certo? Certo. Quanto tempo ele tinha? 15 minutos. Segue a leitura. Ao ser dispensada, ele juizou a ação trabalhista reclamando o pagamento de 1 hora integral pela ausência do intervalo, além dos reflexos disso nas demais parcelas intercorrentes do contrato de trabalho. Diante disso e considerando o texto da CLT, assinale a afirmativa correta. Muito bem. Ele fazia só 15 minutos quando deveria ser 1 hora. Não tem autorização legal para isso, não está no enunciado. Não tem acordo ou convenção coletiva autorizando a redução, porque agora com a reforma é possível a redução, mas de todo modo seria possível reduzir só para meia hora o intervalo, desde que por norma coletiva. Nada disso está aqui no enunciado. Então a empresa está descumprindo a regra de concessão do intervalo. Deveria ser 1, ela só deu 15 minutos. A questão é saber, ele tem direito a receber a 1 hora completa? E esse valor que ele vai receber vai refletir nas demais parcelas salariais, por exemplo, férias, 13º, FGTS, etc. Aqui vejam só, a reforma passou a tratar desse assunto no artigo 71, alguns parágrafos. Um deles é o parágrafo 4º que trata da matéria. Vejam, temos uma súmula do TST no assunto, que é a súmula 447. O que prevê essa súmula? Que esse intervalo, se for reduzido indevidamente, como é o caso aqui, a empresa teria que pagar 1 hora completa. E essa 1 hora completa acrescida de 50%, e esse valor vai repercutir nas demais verbas do contrato, salariais. Isso está onde? Na súmula 447. Pois é, só que olha o detalhe. Essa súmula não tem mais aplicação por conta do quê? Por conta do parágrafo 4º que veio com a reforma trabalhista no artigo 71. Ele diz que a empresa não terá que pagar a hora cheia a mais, somente a diferença, nesse caso aqui, 45 minutos, que ele fazia 15 minutos, quando deveria ser 1 hora, só 45 minutos, e esse pagamento não vai ter natureza salarial, não vai repercutir nas demais verbas, vai ter natureza indenizatória. Artigo 71, parágrafo 4º. Portanto, a resposta a ser marcada aqui era a letra A.
Jorge ele faz jus a 45 minutos apenas, acrescidos de 50%, porém sem os reflexos, dada a natureza indenizatória da parcela. É isso mesmo. Veja uma mudança bem drástica e o TST, inclusive, terá que cancelar essa súmula e alterar várias, inclusive, cancelar várias e alterar várias por conta da reforma trabalhista. Muito bem, então, essa questão ficou a letra A. Mais uma questão da prova do exame 25 sobre a reforma trabalhista. Muito bem, agora saindo do direito material do trabalho, vamos para o direito processual. Como se comportou a FGV em processo do trabalho? De novo, algumas questões também com base na reforma. Algumas sim, algumas não. Eu trouxe essa questão aqui, ó. Numa reclamação trabalhista, já na fase de execução, esse detalhe é importante, está na fase de execução processo, o juiz determinou que o autor apresentasse os cálculos de liquidação, determinação esta que foi cumprida pelo exequente em fevereiro de 2018. É para você ficar atento que foi depois da reforma. Então, o que acontece? Quando chega na fase de execução, tem que liquidar. Tem que saber quanto que vai dar exatamente a conta, quanto que o empregado tem a receber. O juiz pode determinar que as partes façam os cálculos? Pode. Pode acontecer de o próprio contador da vara de trabalho fazer os cálculos? Pode. E até pode o juiz nomear um terceiro para fazer os cálculos. Normalmente, o juiz nomeia um perito contador, contabilista para fazer os cálculos. Na questão, o juiz determinou que o autor calculasse. Ele fez os cálculos e apresentou no processo. Então, o calculista do juízo analisou as contas e entendeu que elas estavam corretas, pelo que o juiz homologou os cálculos ofertados e determinou a citação do executado para o pagamento em 48 horas, sob pena de execução. Então vejam, o prazo que o executado tem realmente é de 48 horas para pagar ou garantir a execução, sob pena de ter bens penhorados. Só que a reforma trabalhista, ela introduziu uma regra bem importante no artigo 879, parágrafo 1º-A. Parágrafo 1º-A. Qual é a regra? Agora, com a reforma trabalhista, apresentados os cálculos do processo, o juiz intimará as partes para se manifestarem sobre os cálculos, no prazo de 8 dias. Pela regra anterior, o juiz não era obrigado a intimar. Ele intimava se ele quisesse. Ele poderia direto homologar e mandar pagar. Aí, para a empresa poder discutir os cálculos, se tivesse algum erro, ela teria que garantir a execução. Com a reforma trabalhista, o juiz está obrigado a intimar as partes para se manifestarem em 8 dias. Por isso, o procedimento do juízo, nesse caso aqui, não foi correto. Porque aqui diz que o juiz, vejam só, homologou os cálculos, e determinou a citação do executado para pagar em 48 horas. Está errado. O juiz tinha que intimar a empresa para ela poder se manifestar sobre os cálculos. Em que prazo? 8 dias. Por isso, a resposta correta aqui seria a letra B, que diz que o juiz equivocou-se o magistrado, porque ele deveria obrigatoriamente conferir vista dos cálculos ao executado. Aqui ele nem falou, mas o prazo seria de 8 dias. Esse é o prazo. Então está equivocado o procedimento do juiz, uma alteração bem importante que veio com a reforma trabalhista em matéria de processo-trabalho, especificamente na fase de execução. Beleza? Mais uma questão para a gente finalizar esse pequeno aperitivo aqui sobre a prova da OAB. Vejam só. Em determinada vara do trabalho, foi prolatada uma sentença que, após publicada, ela não foi objeto de recurso por nenhum dos litigantes. Ou seja, ninguém recorreu da sentença. Beleza? Transitou em julgado. 15 meses depois, uma das partes ajuizou ação rescisória perante o TRT local, tendo o acórdão julgado improcedente o pedido da rescisória. Vejam, se já transitou em julgado, não cabe mais recurso, mas caberia a ação rescisória, né? No prazo de 2 anos. 15 meses, está dentro do prazo, até aí não há problema. Mas o TRT, que é quem tem competência originária para apreciar a ação rescisória, para desconstituir a sentença de primeiro grau, está dentro do prazo, o TRT julgou improcedente. Ainda inconformada, a parte deseja que o TST aprecie a demanda. Vejam, ele ajuizou a ação rescisória no TRT e
o TRT julgou improcedente. Não conformado, ele quer levar para o TST o assunto. Muito bem. Assinale a opção que indica o recurso cabível para o TST. Então vejam, o empregado, ele ajuizou a ação aqui na vara do trabalho, juiz do trabalho, e essa ação transitou em julgado. Beleza. Só que aí, 15 meses depois, ele entrou aqui no TRT com o quê? Com a ação rescisória. É cabível a ação rescisória para o TRT? Sim, é competência originária do TRT. Só que ela foi julgada improcedente. Aí o que acontece? A parte quer levar esse processo para onde? Lá para o TST. Tem algum recurso cabível? Tem. Qual é o recurso? Artigo 895, inciso 2 da CLT. Esse é simples. Esse não veio com a reforma não, tá? Esse já existia ali. O recurso cabível é o recurso ordinário. Cuidado, você que pensou em recurso de revista. Há uma tendência da gente achar que para o TST é só recurso de revista. Não. Olha aqui, ó. O recurso ordinário ele cabe tanto de uma decisão do juiz do trabalho para o TRT, e aí isso eu acho que você não tinha dúvida quanto a isso, né? Recurso ordinário. Mas veja, também é cabível o recurso ordinário de uma decisão do TRT para o TST, quando? Quando o TRT estiver atuando em competência originária. Por exemplo, ação rescisória. Um outro exemplo, mandado de segurança. Vai que fosse um mandado de segurança ajuizado aqui no TRT contra um ato de um juiz do trabalho. Mandado de segurança, nesse exemplo, ação de competência originária do TRT. Eventual recurso para o TST, recurso ordinário. Então, o 8952, recurso ordinário do TRT para o TST, quando o TRT estiver atuando em competência originária. Essa foi a questão recursal aqui na prova da OAB, no exame 25, realizado agora em abril de 2018. Vejam só, esse pequeno aperitivo foi para que você pudesse sentir como a FGV cobra questões na prova da OAB. E eu faço aqui o convite para que você venha aqui no nosso curso assistir aqui às nossas aulas, seja presencialmente ou seja pelo EAD, tanto em concursos públicos em geral, mas em especial, que é o nosso foco aqui, para o exame da OAB, em que nós aqui no Rico Domingues estamos começando a implementar essa dinâmica de cursos específicos voltados para o exame da OAB. Os nossos professores aqui já são professores bem experimentados no assunto. Eu, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, esse ano 2018 eu completo exatamente 10 anos ministrando aulas para cursos preparatórios para o exame da OAB e concursos públicos em geral. Então você pode ficar tranquilo que você vai estar aqui bem seguro com os professores aqui do Rico Domingues Concurso. Então fica aí o convite, forte abraço e a gente se vê, seja presencialmente ou seja pelo EAD. Até mais!